Nós estamos tendo o prazer e o privilégio de ter aqui na nossa aula o professor Dr. Paulo Gala. É um dos teóricos do novo desenvolvimentismo, junto com o Bresser, junto com o Oreiro. Aliás, o Oreiro já falou aqui conosco, e junto com o Nelson Marconi. E é o mais importante aluno que eu tive em toda a minha passagem da pós-graduação da FGV, e não só essa avaliação é minha, mas o mais importante aluno da pós-graduação, dito pelo Bresser também. Paulo Gala é number one. Então, estupidamente inteligente, produtivo, uma máquina de produção e, ademais, um caráter... eu lembro a fala de um crítico sobre o Roberto Carlos, né? Uma pessoa que não resta a menor dúvida. Então, além de tudo isso, o Paulo Gala é de um caráter e de uma hombridade que eu admiro muito. Com a palavra você, professor Paulo Gala. Está falando para nós desde a Flórida, está nos Estados Unidos. Deu a honra. Obrigado. Obrigado, Zé Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para fazer essa conversa, né, com o meu grande amigo, meu eterno professor José Márcio Rego, especialmente depois dessas palavras elogiosas, né? Irei elogiá-lo ainda mais, mas é um super prazer, né? Eu vou contar para vocês um pouco o que tem no meu livro novo, junto com o André Roncalha, economista brilhante, meu grande amigo também. A gente lançou recentemente. E é interessante, porque esse livro, sempre que a gente escreve um livro, a gente coloca lá uma reflexão de longa data, né? Quando você tem vontade de escrever o livro, é porque você já fez muita reflexão, já pensou muito sobre o tema, e aquilo cozinhou dentro da sua cabeça, cozinhou a ponto de você ter vontade de escrever todas aquelas coisas, né? Aliás, é curioso porque eu escrevo um livro a cada 5 anos, então acho que mais ou menos essas ideias, essas reflexões ficam cozinhando na minha cabeça por mais ou menos uns 5 anos, e aí me dá vontade de escrever para botar aquilo para fora, né? Então, eu fiquei feliz quando o Zé me convidou para a gente vir aqui conversar e eu poder falar um pouquinho do meu livro para vocês. Vou apresentar a ideia fundamental do livro e vou tentar falar uns 30 minutos, 40 no máximo, e aí a gente passa para debater, conversar, que eu acho que é muito mais divertido, né, do que eu ficar falando aqui. Aliás, como diz o grande amigo meu, Matias Vernengo, ele fala o seguinte: olha, a minha mulher sempre diz que eu sou um cara super aberto a monólogos. Mas não será um monólogo, tá? Eu quero falar um pouco para depois ouvir vocês, tá? Bom, o legal de você escrever um livro é que depois que você escreveu, sua cabeça muda, né? Porque você olha para aquilo que você escreveu e começa a ter uma perspectiva diferente até. Então, eu vou contar o modelinho básico que tem nesse livro, lembrando que economista ele consegue entender o mundo e enxergar o mundo a partir de modelos, né? Mas é curioso, porque em nenhum momento o modelo aparece no livro do jeito que eu vou contar aqui para vocês exatamente. Na verdade, o livro tem quase 200 páginas, ele tem várias preocupações de entender o Brasil, especialmente o fracasso brasileiro, comparar o fracasso brasileiro com o sucesso asiático, especialmente da Coreia do Sul, da China, de Taiwan. Então, ele tem essa preocupação de entender o que deu errado no Brasil, entender o que deu certo também, tem coisas que funcionaram no Brasil, mas ele também tem um modelo lá de desenvolvimento econômico, né? Eu estudo desenvolvimento econômico, o André também, muito, inclusive, sobre a influência do Zé Márcio Rego há pelo menos 20 anos, né? A minha tese de doutorado, que eu comecei a escrever em 2002, já enveredou por essa linha do desenvolvimento econômico, foi orientado pelo Bresser, e a ideia era usar um pouco da análise macroeconômica para estudar desenvolvimento econômico, né? Que é algo que os economistas em geral não fazem. Eu acho que é uma grande contribuição do novo desenvolvimentismo e das ideias do Bresser, que é tentar conectar o que a gente chama em macro, da macro de curto prazo com a macro de longo prazo, né? A macro de curto prazo está preocupada com variáveis conjunturais, como, por exemplo, câmbio, juros, crescimento, inflação, desemprego. E a macro de longo prazo está preocupada com variáveis estruturais. O curto prazo, conjuntura, o longo prazo, estrutura. Quando a gente fala de variáveis estruturais, a gente está pensando em tecnologia, produtividade, estoque de capital,
capital humano, que os economistas chamam de variáveis de longo prazo. Então, a ideia fundamental do novo desenvolvimentismo é mostrar que a taxa de câmbio, que é uma variável de curto prazo, também afeta muito o longo prazo, né? No que a gente chama dos efeitos de longo prazo do nível da taxa de câmbio, do comportamento da taxa de câmbio. Então, meu doutorado foi nessa linha, mas sempre com vistas a entender o Brasil e a entender o problema do desenvolvimento econômico, né? Então, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho o que tem lá no livro, o modelo que tem no livro. Eu vou me preocupar mais com o modelinho que a gente colocou no livro e menos com o Brasil e as experiências, apesar de que eu vou comentar também disso. E depois, na hora da discussão, do debate, a gente pode mergulhar nesses temas se vocês tiverem mais interesse, tá? De maneira super resumida, o modelo que existe lá no livro, que é o modelo que hoje eu tenho na cabeça de desenvolvimento econômico, é o modelo da escada tecnológica, que é uma metáfora super simples e intuitiva, e acho que nos ajuda bem a entender, inclusive, o que tem acontecido no Brasil. Então, a escada tecnológica mostra que os países que ficaram ricos ou que hoje são ricos, eles conseguiram subir uma escada tecnológica, né? Imagina que essa escada tecnológica é uma representação do sistema produtivo desses países. Os países muito pobres estão nos degraus lá de baixo, né? no nível 0, no nível 1. São países que são capazes apenas de fazer agricultura. A agricultura é o tipo de atividade econômica que todos os países do mundo conseguem fazer. Em países pobres, a agricultura chega a representar 30%, 40%, 50% do PIB. Se vocês olharem, por exemplo, a China, o Vietnã, ou a própria África, né? A China de 20 anos atrás, ou o Vietnã de 10, 15, 20 anos atrás, vocês vão ver que grande parte do PIB desses países era agricultura, era agro. A África também. Os países mais pobres do mundo, eles se caracterizam por ter um setor agrícola gigantesco. Só que, obviamente, não é agricultura moderna, mecanizada, com tratores, etc. E tal. É uma agricultura de subsistência, com produtividade muito baixa, né? Quase que uma roça ali que a pessoa planta para sobreviver. Então, esse é o degrau mais baixo. Quando um país começa a se desenvolver, o primeiro fenômeno que a gente observa é a industrialização. A industrialização é a subida do zero para os primeiros degraus, né? Então, quando um país se industrializa, ele começa a dominar técnicas produtivas dos degraus inferiores, que são ainda atividades de baixo conteúdo tecnológico. Então, por exemplo, sapato, alimentos, bebidas, móveis, vestuários, toalha, tecido, travesseiro, são indústrias que demandam pouco capital humano e pouco conteúdo tecnológico, né? Esse é o degrau de baixo, né, da escada. Quando o país se desenvolve um pouco mais, ele sobe para degraus intermediários. Aí a gente já está falando de máquinas, né? O país começa a ser capaz de produzir aço, produzir maquinaria, né? Produz, de repente, automóveis, ele começa a ter ajuda das multinacionais. As multinacionais vão dando um impulso para a industrialização do país, né? E ele vai conseguindo subir essa escada tecnológica para o nível intermediário, que, a meu ver, é onde o Brasil está. O Brasil hoje está no meio dessa escada tecnológica, né? E mais para cima a gente encontra o que os economistas chamam de fronteira tecnológica. Na fronteira tecnológica, a gente encontra países que são capazes de produzir o que há de mais sofisticado no mundo. Satélites, eletroeletrônicos, smartphones, química fina, mecânica de precisão, reatores nucleares. Então, a nata, o suprassumo da capacidade produtiva e tecnológica, do conhecimento tecnológico, da intensidade de capital humano e de maquinaria de fronteira, está justamente nesses degraus mais elevados, no que a gente chama de fronteira tecnológica. Lá em cima da escala tecnológica, esses sistemas produtivos passam a desenvolver também serviços sofisticados, serviços empresariais e sofisticados, né? Algo que os países pobres e de renda média intermediários ainda não têm domínio, né? Não tem domínio sobre essa parte de serviços. Esse é um ponto chave que a gente destaca no livro também, que é preciso ter claro que existem dois tipos de serviços. Porque muita gente fala, hoje em dia a gente vive num mundo de serviços, a economia mundial migrou para os serviços e assim por diante. Só que há que se reparar que tem dois tipos de serviços. Tem os serviços tradicionais, simples ou simplistas, e tem os serviços super sofisticados. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o Uber. O Uber, ele é ao mesmo tempo dois tipos de serviços. O motorista de Uber é a coisa mais simplista que existe. Qualquer analfabeto vira motorista de Uber. Não precisa ter
segundo grau, nada. Agora, construir uma empresa como a Uber, com os algoritmos de programação, os sistemas e tudo mais, só um país muito rico é capaz de fazer. Então, essa é a diferença de um sistema produtivo que está na fronteira tecnológica para um sistema produtivo que está aqui embaixo da escada, né? Por isso que eu brinco que no Brasil a gente dirige Uber e nos Estados Unidos eles produzem a empresa Uber. No Brasil a gente joga PlayStation e no Japão e nos Estados Unidos eles produzem o PlayStation, os softwares e toda a maquinaria e assim por diante. Então, também para esse modelo de escada tecnológica é preciso ter claro que lá em cima tem serviços muito sofisticados e aqui embaixo tem serviços pobres e tradicionais. Então, tipicamente um país pobre ele tem agricultura e serviço tradicional, que é o que eu brinco de que é o Brasil, é a economia da 25 de março, né? O que é a economia da 25 de março? É uma economia que só produz badulac, só produz bugiganga e tem serviços tradicionais não sofisticados. Quais são os serviços tradicionais não sofisticados? Garçom, motorista de táxi, atendente, lojista, manicure, pedicure, cabeleireiro, né? São funções que elas são basicamente iguais no mundo inteiro, né? Que a gente chama de serviços tradicionais, são serviços que não têm baixa produtividade, no que o William Baumol, que é um economista que eu admiro muito, no que ele tratou desse tema, ele chamava de atividades em que os serviços são fim e não meio, né? Atividades em que o trabalho é fim e não meio. Quando a gente olha o setor industrial, a gente vê que a produtividade do trabalho é muito maior no setor industrial do que no setor de serviços. Por quê? No setor industrial, o trabalho ele é atividade meio. Então, você trabalha para produzir um carro. Enquanto que no serviço, não. Você trabalha para produzir um corte de cabelo ou para produzir um garçom, um prato que ele recebeu. Nos serviços sofisticados, não. Aí sim o trabalho já é uma atividade não final, mas uma atividade meio também, né? Essa é uma distinção que o Baumol usa, que é bem elegante do ponto de vista teórico, para dizer que tem atividades econômicas que são progressivas do ponto de vista tecnológico, são aquelas em que o trabalho é meio e não fim, e atividades que são regressivas ou estagnadas do ponto de vista tecnológico, são atividades em que o trabalho é fim e não meio. Isso ajuda a explicar muito o que a gente chama de alta produtividade do trabalho na manufatura. Quando a gente divide o valor adicionado por pessoas, a gente vê que na manufatura a produtividade das pessoas é muito, muito maior do que no setor de serviços tradicional. Então, quando um país sobe a escala tecnológica e chega lá em cima, na fronteira, ele consegue empregar um grande contingente de pessoas em serviços sofisticados e manufaturas high-tech, manufaturas de alto conteúdo tecnológico. E, via de regra, eles vão descartando as indústrias medium-tech e low-tech para os serviços para os países mais pobres. Até porque os salários sobem muito quando um país avança nessa escala tecnológica. Pensa qual é o salário médio da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, dos Estados Unidos, do Japão, da Suécia. São países em que o salário médio das pessoas é qualquer coisa como 6, 7 mil dólares, 10 mil dólares por mês. No Brasil, a gente está falando de um salário médio de sequer $1.000 por mês. Então, para esses países muito avançados, em que a subida da escala tecnológica promoveu o aumento de produtividade e de salários, começa a ser inviável produzir coisas de baixo conteúdo tecnológico e de baixa produtividade, que são as indústrias low-tech ou medium-tech. Repara, se você for lá na sua casa, você vai reparar que o seu sapato provavelmente não é feito num país rico, a toalha que você usa não é feita num país rico, o lençol que você usa não é feito num país rico. Todo produto manufaturado que você consome que tem baixo conteúdo tecnológico é feito num país pobre ou de renda média. Porque renda média a gente chama país que tem até 10, 12 mil dólares de renda per capita. E todo produto super sofisticado que você consome foi feito num país rico. Os smartphones são um belo exemplo disso, o conteúdo dos smartphones, o conteúdo que a gente precisa também abrir os bens em termos de que ele tem lá dentro, né? Por exemplo, um carro a gente faz no Brasil, mas tudo que tem de high-tech do carro vem de fora. Por isso que o Brasil ele é caracterizado quase como uma economia montadora, quase como uma maquila, tipo o México, né? O Brasil é pior ainda porque ele é uma maquila introvertida. O México, pelo menos, dá uma maquilada e exporta para os Estados Unidos. No Brasil, não. A gente maquila e põe para dentro e o governo ainda dá subsídio para a multinacional fazer maquila e vender para o mercado interno. É o modelo mais
estapafúrdio que eu consegui ver na minha vida, né? Mas, enfim, então o ponto que eu estou fazendo é que o que tem de suprassumo tecnológico, de filé mignon tecnológico, os países pobres de renda média não são capazes de fazer. Eles importam, né? Importam de quem? De quem está lá em cima dessa escada tecnológica. Então, com este modelo, né, a gente consegue entender de forma relativamente simples o que são países ricos e o que são países pobres. Países ricos são aqueles que chegaram no topo da escada tecnológica, que dominaram a fronteira tecnológica. E é evidente que a gente não está falando aqui de autarquias, ou seja, de países que são capazes de fazer tudo o que eles consomem. A gente está falando de países que conseguiram dominar algum nicho tecnológico lá de cima da escada. Porque ao dominar algum nicho, eles conseguem trocar, fazer comércio com o resto do mundo para comprar os bens high-tech que eles também precisam. Gosto muito do exemplo dos nórdicos. Se você pegar a Dinamarca, se você pegar a Suécia, Finlândia, são países incríveis, com 5 milhões, 10 milhões de pessoas que estão na fronteira tecnológica, têm uma renda per capita de $50 mil e estão entre as empresas mais sofisticadas do mundo. Uma Ericsson sueca é capaz de fazer a tecnologia 5G hoje, que é a internet rápida, que nem os Estados Unidos faz. Uma Nokia da Finlândia é capaz de fazer também a tecnologia, os equipamentos de telecom do 5G. A parte de maquinaria, de rochas perfuratrizes, as máquinas suecas e finlandesas para mineração são fantásticas. Então, enquanto o Brasil fica minerando minério de ferro, eles vendem para a gente as máquinas que são necessárias para você perfurar a montanha, os caminhões que você usa para carregar. Por exemplo, a Volvo é líder mundial em caminhões articulados, que é um caminhão que se dobra inteiro. Cada roda dele vai para um lado, né? Então, os nórdicos foram muito inteligentes e capazes de subir essa escada tecnológica a partir da vantagem comparativa que eles tinham, que era florestas, mineração, esse tipo de coisa. Eles construíram uma indústria de maquinário super sofisticado, super high-tech, a partir das commodities, né? Aliás, nesse sentido, a gente fala bastante disso no livro. Eu acho que os nórdicos são um belo exemplo de caminho para seguir. Claro que são economias pequenas, no sentido de que as populações são de 5 milhões, 10 milhões, não mais do que 10, mas eles mostram como é possível se catapultar a partir de uma riqueza mineral, de uma riqueza natural muito grande, e, em cima disso, construir uma indústria de ponta na fronteira tecnológica. Então, os nórdicos fazem esses bens fantásticos, na Scania, Volvo, né? Se brinca que os caminhões, por exemplo, da Scania, se me falha a memória, o segundo maior produtor de caminhões, o segundo maior fornecedor de caminhões para o Brasil do mundo é a Scania, né? Então, os nórdicos conseguem fazer isso e trocar. Eles vendem esses produtos e trocam pelo que eles precisam. Então, eles também compram bens high-tech, né? Enquanto que um país como o Brasil, pobre, emergente, ele está ali no meio da escada e ele é incapaz de subir e produzir esses bens. Bom, a pergunta que vem na sequência é: mas por que alguns países são capazes de subir a escada e por que outros países ficam presos no meio da escada ou até caem da escada? O Brasil é o caso de cair da escada. Quando a gente fala do processo de industrialização, e isso é a epígrafe do nosso livro, a gente usa a definição da palavra indústria, talvez o Zé saiba, que é um conhecedor do português castiço. Eu me lembro muito do meu avô, que falava isso bastante. Falava: olha, meu neto, aquele que tem indústria é aquele que tem habilidade, aquele que sabe fazer coisa, aquele que tem destreza. Então, o significado da palavra indústria no português castiço original é ter habilidade, ter destreza. Então, um país que não tem indústria, na verdade, ele não tem habilidade, não tem destreza, não sabe fazer nada. Ele virou umas 25 de março. E a gente procura mostrar isso no livro, que o processo de industrialização é muito mais do que apenas se industrializar. O processo de industrialização é um processo de aprendizagem. Essa subida da escada tecnológica é, no fundo, um processo de industrialização no sentido dos bens mais incríveis do mundo, que é a fronteira tecnológica, e a subida é uma aprendizagem. Então, o processo de industrialização é, na verdade, um processo de aprendizagem. E quem para de subir a escada, para de aprender. E quem cai, quem se desindustrializa, que é o caso brasileiro, é quem está desaprendendo, né? Há um processo de perda de capacidades e perda de conhecimento na economia brasileira. Então, para a gente, no livro, inclusive a ideia do capital humano só faz sentido se pensada dentro de um processo produtivo, que é um processo de industrialização rumo à sofisticação de produtos mais elaborados. O capital humano, não adianta nada o garçom fazer um doutorado. Aliás, o melhor exemplo que eu dou é
o engenheiro que dirige Uber. O Brasil está repleto de engenheiros que dirigem Uber. Por quê? Porque o cara estudou, fez graduação, muitos fizeram mestrado, o cara tem um cérebro incrível, só que ele não acha emprego compatível para a qualificação dele no sistema produtivo brasileiro. Né? O sistema produtivo brasileiro não criou estruturas capazes de absorver o capital humano que a gente produz. Então, o capital humano que a gente produz segue dois caminhos. Ou ele vai para fora do país, que é o que os economistas chamam de brain drain. O Brasil ele é um fantástico fornecedor de cérebros para o resto do mundo. Ou os brains que ficam aqui vão fazer atividades de baixa remuneração e baixa qualidade. Eu só ando de Uber, vendi o carro, inclusive, virei fã do Uber. Então, eu converso com todos os motoristas de Uber. E é triste ver o potencial que essas pessoas têm, só que vieram de setores que foram destruídos, de indústrias que desapareceram, ou de serviços empresariais associados a essas indústrias e foram dirigir Uber. Por quê? Melhor do que ficar desempregado, evidente. Mas o engenheiro dirigindo Uber vai ganhar 3, 4 mil reais por mês. O engenheiro na planta de produção, numa indústria high-tech, ele ganharia 10, 15, 20 mil reais por mês. Ou seja, o conhecimento em engenharia que ele tem só vale se aplicado a um processo industrial avançado. Não vale nada para dirigir Uber. Né? O analfabeto vai dirigir Uber tão bem quanto o engenheiro. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente entender o processo de desenvolvimento econômico e o problema do Brasil. E não adianta nada só ficar investindo em educação. Essa é uma crítica que a gente faz no livro. Claro que eu não vou falar mal de educação, né? Sou professor há 20 anos, fiz mestrado, doutorado, sou realmente um entusiasta. Agora, achar que a gente vai desenvolver o país investindo em educação é um erro, porque a educação ela precisa ser demandada por um sistema produtivo avançado. Então, o governo precisa trabalhar junto com a iniciativa privada para construir esse sistema produtivo sofisticado. É o caso da Coreia. Não é que a Coreia chegou lá e educou todo mundo. O sistema produtivo coreano foi construído pelo Park Chung, o ditador coreano, junto com a iniciativa privada nacional coreana. Então, o General Park ajudou a criar a Samsung, ajudou a criar a LG, ajudou a criar a Hyundai. Né? Ele criou uma estatal chamada POSCO para fazer aço para a Hyundai poder produzir navio, produzir carro. Então, houve um esforço gigantesco do povo coreano, capitaneado pelo General Park. No caso da Coreia é uma história, Taiwan é outra, China é outra, a gente pode falar se vocês quiserem, mas foi esse sistema produtivo coreano que demandou toda a educação que eles fizeram, que foi notável. Né? Eles conseguiram alfabetizar o país inteiro em, 10, 15 anos, partindo praticamente do zero. E hoje a gente tem uma Samsung que está na fronteira, né, em semicondutores, em smartphones, e ela se vale muito, obviamente, do capital humano coreano, mas é preciso entender que o capital humano ele vem depois da subida da escada tecnológica. Ou depois não, ele vem vamos dizer assim, sendo acumulado de maneira concomitante, só que é o sistema produtivo que vai puxando o capital humano. Né? Não é o capital humano que empurra o sistema produtivo. Por isso que o processo de industrialização é chave e por isso que não faz sentido pensar em aumento de capital humano sem indústria. Né? Aliás, a indústria é a atividade econômica que faz a mediação do capital humano para o salário. Se não há indústria, o capital humano não vira salário, porque o capital humano precisa virar um produto sofisticado, pode ser um serviço sofisticado, ou uma indústria manufatureira high-tech sofisticada. Em geral, os serviços sofisticados andam junto com a manufatura sofisticada, e o fulano que trabalha nessa empresa vai ter um salário alto. Então, o capital humano dele será remunerado. Tá? Então, esse é o arcabouço, vamos dizer assim, fundamental que a gente apresenta no livro, que é essa escada tecnológica, e aí a gente passa a discorrer um pouco sobre as dificuldades de se subir a escala tecnológica. A primeira parte é relativamente fácil, que é o que o Brasil fez, chegar até a renda média, 10, 12 mil dólares. Relativamente fácil por quê? Porque a gente está falando da indústria low-tech. Então, a indústria low-tech, que aliás já começa a surgir até já lá 1930, 40, imagino que o Zé Mário tenha discutido bastante com vocês, que é a indústria de alimentos, a indústria de sapatos, a indústria de máquinas simples. Esse primeiro passo da industrialização ele é relativamente fácil. O difícil são os passos do meio para cima, que aí a gente já entra em mecânica de precisão, em química fina, em fármacos, né? A indústria farmacêutica. Aí o bicho pega, porque nesse segundo bloco da subida da escada, existe uma competição muito agressiva no mercado mundial. Né? O mercado mundial ele é concentrado. Ele não é um mercado concorrencial, como a gente estuda no manual. Quando a gente olha para a parte de cima da escada tecnológica, do meio e do topo,
a gente repara que tem sempre meia dúzia de empresas que mandam nesses mercados. Vou dar alguns exemplos. Smartphones. Então, tem a número 1, que já virou a chinesa, a Huawei, já é a primeira empresa do mundo em número de celulares, smartphones produzidos. A número 2 é a Samsung. A Apple já caiu para terceiro, é apenas a terceira maior produtora do mundo de smartphones. E a quarta é uma chinesa, que é a Xiaomi. Então, as 4 maiores empresas de smartphones devem ser donas de 70%, 80% do mercado mundial. Quando a gente olha o mercado de automóveis, mesma coisa. Você cita, não chega em 10 empresas que tem o mundo na mão. Toyota, BMW, Mercedes, talvez Ford, GM. Você vê que os próprios europeus estão se fundindo para tentar sobreviver. Então, também mercado concentrado. Quando a gente olha o que a gente chama de Big Pharma, né, que são as grandes farmacêuticas, também é meia dúzia. É Pfizer, as suíças. Quando a gente olha para maquinaria pesada, linha amarela, você pega a Deere, né, John Deere, você pega uma chinesa, uma alemã, uma sueca, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que na metade superior da escada, os mercados são muito concentrados. Então, veja a situação de um país pobre ou emergente como o Brasil. Ele precisa subir a escada, só que lá em cima dos degraus já está tudo ocupado, com empresas que têm uma escala enorme, que tem um domínio tecnológico de fronteira e que, na maioria das vezes, tem patentes. Né? Então, qual é a chance do Brasil fazer uma grande empresa de produzir celulares? Qual é a chance do Brasil fazer uma empresa de capital próprio de carros? Porque não adianta ter multinacional, porque a multinacional ela é o que eu costumo brincar. A multinacional nunca vai transferir tecnologia dela para o Brasil. Por quê? Porque o leão come carne. Não adianta você pedir para o leão comer alface. A última coisa no mundo que uma multinacional vai fazer é transferir a tecnologia dela, que é a razão de existência dela, que é o lucro dela, que é o poder de monopólio dela, transferir para um concorrente de um país emergente. A não ser que ela seja completamente xarope. Então, todas as multinacionais defendem com unhas e dentes a tecnologia delas. Quer falar alguma coisa, Zé? Não, é só o seguinte, Paulo, o Alexandre Randfas, ele é o anfitrião. Alexandre, você está ouvindo? Tem algumas pessoas que estão esperando você liberar. Você verificou? Eu acabei de autorizar. Então tá bom. Boa. Obrigado, desculpa. Então, com isso, a gente já faz uma conexão sobre as multinacionais. E é legal, eu até queria aproveitar o Zé Márcio aqui. Ontem a gente fez uma live maravilhosa. Quem não assistiu, recomendo assistir. Está lá no meu canal do YouTube, Paulo Gala. Especialmente pela cantoria. No final da live, o Zé Márcio recita um poema para a gente. Depois ele canta em italiano, fluente. Então, fantástico. Se vocês não assistiram, assistam lá no meu canal, Paulo Gala, especialmente a parte final. Mas a gente discutia... Já que você fez a propaganda, eu vou mandar para eles. Eu não quis mandar por excesso de modéstia, mas eu vou mandar para o grupo. Eu vou te passar o link depois que eu coloquei o vídeo no meu canal também, aí você manda o link do meu canal. Combinado. Mas eu falei agora do Zé Márcio Rego e esqueci o que eu estava falando. Bom, então, nessa linha de pensamento, é importante a gente ter claro qual é a nossa relação com o resto do mundo e com as multinacionais. Ou seja, qual é a inserção externa brasileira. Ontem a gente conversava sobre as interpretações sobre o Brasil que existem. E imagino que o Zé Márcio tenha conversado com vocês sobre isso. E tem uma interpretação à la Fernando Henrique, da teoria da dependência, que diz que o desenvolvimento só seria possível com o uso de multinacionais e capital estrangeiro, né? O que é, da ótica do nosso livro, uma impossibilidade, é uma contradição em termos. Não existe desenvolvimento econômico com multinacionais e capital estrangeiro. Você pode até argumentar que a nossa iniciativa privada é insuficiente, que ela não vai conseguir fazer nada. Tudo bem, então a gente vai ficar pobre a vida inteira. Mas achar que a gente vai se desenvolver com multinacionais é acreditar que o leão come alface. É impossível o leão comer alface, é mais forte do que ele. Uma multinacional ela vai sempre tentar, no limite, inclusive, destruir uma empresa nacional. A gente tem milhares de exemplos. Ou destrói ou compra. E não há nada de malvadeza nisso. O leão come carne porque ele é um animal carnívoro. A empresa capitalista ela tem lucro. Então, não adianta você pedir para ela ajudar o concorrente dela. Isso se aplica para qualquer multinacional de qualquer país, inclusive da brasileira operando no exterior. Se aplica para uma japonesa, para uma americana, sueca, o que for. Então, não existe desenvolvimento econômico pela via das multinacionais do capital estrangeiro. A meu ver, esse foi o grande equívoco do FHC e esse é o grande equívoco dessa linha de interpretação do Brasil que só seria possível se desenvolver com o auxílio externo. E o contra-exemplo disso é, obviamente, a Ásia.
a China, né, a Taiwan, Coreia do Sul, próprio Japão, se vocês quiserem olhar, eu sempre brinco que o Brasil foi o melhor aluno do Consenso de Washington. Tirou 10, né? Ele liberalizou, privatizou, abriu, fez tudo certinho. O Michel Candeçus chamou a Argentina também é outro caso, Michel Candeçus chamou na época o Cavalo para fazer a abertura de um desses encontros do FMI. E não existe pior coisa do que você tirar nota 10 no Consenso de Washington, que é abrir a economia, desregular, cortar tarifas e privatizar. Esse é o caminho certo para você continuar um país pobre e subdesenvolvido, que é o que aconteceu com a América Latina, principalmente Brasil e Argentina. A gente foi o melhor aluno do Consenso de Washington e o pior desempenho das economias grandes emergentes. Enquanto que a China, a Ásia, foi o pior aluno do Consenso de Washington. Ela não abriu, manteve tarifa, manteve subsídio, manteve o grosso das empresas estatais, só bancos públicos, não respeitou patentes, fez dumping cambial. Câmbio sobrevalorizado? Subvalorizado. Né? Câmbio desvalorizado, perdão. Recorrente e câmbio desvalorizado. Que no limite um dumping cambial. Então, aos olhos de Washington, a China fez tudo errado. Só que a China deu certo. A China subiu a escada. A China está quase lá. Vejam que hoje a China é dominante no mercado de 5G. Talvez vocês tenham ouvido falar dessa guerra, inclusive chegou no Brasil. A China hoje, a Huawei, que é uma das empresas mais fantásticas do mundo, ela é parte estatal chinesa ainda, ela domina 70% das patentes do mundo da tecnologia 5G. Para você fazer uma tecnologia 5G, porque não é que o 5G é o dobro de velocidade do 4G, ela é 10 vezes, 50 vezes mais rápida. É um negócio impressionante o que é a tecnologia 5G de velocidade de internet. Então, eles têm uma miríade de patentes, de softwares, de hardwares, de equipamentos, que os torna capazes de fazer o 5G. Só que a China fez isso como? Não foi seguindo o caminho do Consenso de Washington. Ela fez isso usando as ferramentas tradicionais de desenvolvimento econômico, que são o quê? Proteção, tarifa, subsídio, compras públicas, financiamento público, zonas especiais de exportação, tudo mais que Washington não queria que o Brasil e a Argentina fizessem. Na verdade, a China fez o que o Japão fez, que é o que a Alemanha fez, que os Estados Unidos fez, que a Inglaterra fez. Os Estados Unidos foi o grande país protecionista e intervencionista do século XIX. Quem conta isso de maneira divertida é o meu amigo Rajun Chang, no Chutando a Escada. Né? Tem uma passagem ali incrível do Hamilton. O Hamilton era o braço direito do George Washington. Né? O Hamilton era um cara, assim, é incrível ler a biografia dele. Né? Eu li recentemente a biografia da mulher dele, a Elisa Hamilton. O Hamilton pegava o cavalo, ele ia de Nova York para Boston a cavalo de manhã, cavalgava 10 horas, fazia reunião lá com a galera e voltava no outro dia a cavalo, 10 horas cavalgando. Esse é o nível do cara, né? Ele estava na frente dos exércitos, ele era um general do George Washington, só que ele também era um cara brilhante. Então ele escreveu toda a base, estrutura econômica americana depois de 1776, saiu da mão do Hamilton. A centralização da dívida, a localização de Washington, né? Ele meio que desenhou os Estados Unidos. E ele era um cara bastante protecionista, no sentido de que ele via que, com as manufaturas inglesas chegando nos Estados Unidos, jamais eles desenvolveriam uma indústria própria. Né? Então ele faz já uma série de tratados e de leis que ele passa no Congresso para proteger a manufatura do Nordeste da Inglaterra, estamos falando de Filadélfia, Boston, Baltimore, Nova York, e isso ajuda muito na industrialização americana. Os Estados Unidos chega na metade do século XIX já bastante industrializado, chega no final do século XIX muito industrializado, já cabeça a cabeça com Inglaterra e Alemanha. A meu ver, isso explica por que os Estados Unidos viram uma potência. E, por exemplo, Brasil e Argentina chegam no final do século XIX sem praticamente ter indústria. Era um sistema produtivo ridículo. Aliás, a Argentina, que todo mundo acha que era um país rico, né? Fiz um curso, depois quem quiser dar uma olhada no meu site, a gente tem um curso lá com o Matias Vernengos, você conhece ele, né? Era brilhante, brilhante. Claro, economista ele é argentino de nascimento. Ele é argentino, depois morou no Brasil, depois virou professor nos Estados Unidos. Mas a gente montou um curso e eu aprendi muito com ele nesse curso. Ele fala, cara, essa ideia de que a Argentina era rica no início do século XX é uma balela, porque ela era rica no sentido de que tinha uma população pequena e tinha uma base produtiva de recursos naturais fantásticas, né? Que é o pampa úmido. Ela produzia muito trigo e muito gado. Então era o quê? Era uma meia dúzia de gato pingado ali em Buenos Aires, com um pampa úmido gigantesco, né? E com carne, abastecendo a Inglaterra por conta dos navios frigorificados, etc. e tal.
Quando aquela riqueza natural foi suplantada, principalmente pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos virou um grande produtor mundial de milho, de soja, de trigo, e ocupou o lugar da Argentina, a Argentina simplesmente implodiu. Aquela renda per capita gigantesca que ela tinha desapareceu porque ela deixou de fornecer os produtos para a Inglaterra e para a Europa. Esse papel foi feito pelos Estados Unidos, né? E quando você olha para o sistema produtivo argentino, você vê que é um sistema produtivo ridículo, que não era industrializado, não tinha domínio tecnológico, não tinha nada lá, né? Tinha só lá o caminito, os caras cantando tango, mas não tinha sofisticação nenhuma. Por exemplo, eu estou me empolgando aqui, estou falando demais, mas quando você compara a Argentina... Não, o PG está excelente. Está excelente, continua. Buenos Aires com Chicago, como diz o Zé Márcio, é de chorar no cantinho. Chicago, no final do século XIX, já era uma das potências tecnológicas mais importantes do mundo. Já havia se industrializado, já estava dominando. Lembra que o Dom Pedro II foi lá na feira de Chicago, ficou fascinado com o que ele viu em Chicago, né? Por que eu estou usando Chicago como exemplo aqui? Porque Chicago, ao meu ver, é a Buenos Aires que deu certo. Chicago é a cabeça do meio-oeste produtivo americano, todo aquele agro, aquela pujança do agronegócio americano, do meio-oeste, resultou numa potência industrial chamada Chicago. Toda aquela pujança agropecuária da Argentina resultou em nada em Buenos Aires, porque não houve uma industrialização, não houve um domínio de tecnologias, de capacidade técnica, coisa nenhuma. A Argentina continuou sendo uma economia ridícula. Ela tenta se industrializar ao longo do século XX, aí com o peronismo, etc., etc., mas de verdade ela é parecida com o Brasil. Ela sobe os degraus até o primeiro, até a metade, mas ela sequer chega próximo da fronteira tecnológica, né? Então, só uma observação, PG, que tem um texto que eu vou dar para ele, que é o texto do Lavanha, para corroborar isso que você está dizendo. Fora que ela perde o bonde da história e ela fica de 30 a 45 esperando o Godot, né? Esperando que aquele passado voltar. Só em 45 que eles percebem que não dá mais, né? 15 anos. Exatamente isso. O Brasil até sai na frente depois da crise de 29, ele se industrializa, inclusive, de maneira mais rápida, né? E vejam que assim, esse exemplinho da escada tecnológica é bem legal, porque agora estou meio que fazendo um freestyle aqui de aplicar a escada tecnológica para explicar vários processos de desenvolvimento ou de não desenvolvimento, né? Então, o caso da Argentina acho que é um caso interessante também. O caso da China é um caso, aí sim, de sucesso, de subida da escala tecnológica com maestria. O caso da Coreia do Sul. Claro que a China, ela já superou o Brasil, ela tem uma renda per capita de $15 mil. O Brasil está com uma renda per capita de qualquer coisa como $11 mil. A renda per capita chinesa já é 50% maior do que a brasileira. Mas lembre-se que a China tem 1,4 bilhões de habitantes, enquanto que o Brasil tem 210. Então, em termos de tamanho, a China já é a maior economia do mundo, medido em PPP. Ainda não é em dólares correntes, mas em PPP ela já é a maior economia do mundo e já dá sinais claros que ela está muito próxima da fronteira tecnológica. Ela já coloca satélites, ela já tem um sistema de GPS chinês, que é incrível. Agora não me lembro acho que é Baidu que chama, que inclusive é legal porque é o nome das estrelas. Tem uma constelação de... Eu não sei se é Baidu, mas tem uma constelação... Acho que é Baidu. Tem uma constelação no Polo do Norte, né, do Hemisfério Norte, que os navegadores usam para encontrar o Polo Norte Celestial, que era essencial para a navegação naquela época dos descobrimentos. Lembra que os chineses tinham navios que eram 10 vezes maiores do que as caravelas, né? Muito provavelmente eles tinham dado a volta ao mundo já em 1430, 1440. Isso está contado naquele livro do Gavin Menzies. Mas esse Baidu é o nome que eles usaram para fazer o sistema de GPS deles em homenagem a essas estrelas, o nome que se dá em chinês a essas estrelas que apontam para o Polo Norte celestial e que era fundamental para a navegação dos chineses no século XIV. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Os chineses já foram capazes de colocar mais de 40 satélites ao redor da Terra para montar o sistema de GPS deles. O que é um sistema de GPS? Você tem vários satélites e aí os satélites se comunicam para dizer com objetos na Terra, eles são capazes de dizer em que lugar da Terra exatamente esse objeto está. Aliás, nossos smartphones só funcionam porque existe um sistema GPS que foi desenvolvido pelo Estado americano, pela Marinha americana, não pelo mercado, né? Então, eu estou dando só o exemplo do GPS chinês como uma ilustração de domínio de fronteira tecnológica. Quer dizer, imagina um país ter o domínio de fazer os foguetes, fazer 40 satélites, lançar todos, fazer
coordenar, concatenar e fazer funcionar o sistema. Os russos também têm um sistema desses e os europeus também têm um sistema desses. São os 4 únicos sistemas do mundo, né? Enfim, eu já falei demais, acho que vou concluir aqui e aí a gente passa para perguntas. Pode ser, Zé Márcio? Pode ser. Pode ser. Você vai concluir, você falou? Vou concluir. Pronto, está concluído. Não, enfim, só amarrar. Eu acho que assim, essa ideia da escala tecnológica que está lá no nosso livro, que é o modelinho básico do nosso livro, nada mais é do que o pensamento cepalino, estruturalista, latino-americano, atualizado, entre aspas. Né? O que a gente tenta fazer é atualizar essas ideias. Tem muitos economistas e nesse sentido não é que a gente está inventando nem criando. Né? Tem muitos economistas que têm feito isso, inclusive, além do Bresser aqui no Brasil, com as contribuições do novo desenvolvimentismo, que eu nem falei, podia ter falado um pouco da doença holandesa, do papel do câmbio e tal, mas além disso, lá fora, economistas como o Stiglitz, como o Danny Rodrik. Então há uma atualização desse pensamento que a gente procura também traduzir e colocar no livro. Boa, vai lá. Deixa eu colocar uma primeira pergunta, chamando a atenção para os alunos já irem. Tem aqui já 2 alunos querendo fazer a pergunta, eu vou fazer a primeira. Eu dei para eles, vai ser objeto de uma das questões do exame, Paulo Gala, o Chutando a Escada, exatamente, que você fez referência, e também o capítulo 2 do Maus Samaritanos, A Vida Dupla, de Daniel Defoe, né? Legal. Então, é o seguinte, nós estamos nessa situação. A pergunta é, dá para reverter? E quais teorias que estão aí no mercado, quer dizer, que de alguma maneira, por exemplo, vocês têm uma, você é um dos coautores da teoria do novo desenvolvimentismo, etc. Quer dizer, e quais problemas você vê, vamos pegar o novo desenvolvimentismo, quais problemas você vê para uma efetivação do novo desenvolvimentismo e se ele é possível que ele produza uma reversão, se não completa, pelo menos parcial, desse processo de desindustrialização? Eu acho que a gente tem uma teoria alternativa bastante robusta, né, que vem sendo desenvolvida não só pelos economistas latino-americanos, estruturalistas, mas como por vários economistas também de fronteira de pensamento no mundo. Eu citei aqui o Rodrik, Stiglitz, poderia citar outros. E acho que tem muito... enfim, o Brasil tem um potencial gigantesco. A gente tem... o sonho de qualquer país emergente seria ser o Brasil, no sentido de que a gente tem um BNDES, tem uma Petrobras, tem uma Eletrobras, tem Caixa, tem Banco do Brasil, a gente tem um quadro técnico de extrema competência nos ministérios, né? Eu conheço muita gente incrível que está no corpo altamente qualificado de técnicos, né? Não estou falando do governo atual, obviamente, que é o pior possível que se possa imaginar, mas os quadros de técnicos que a gente tem é fantástico. No Brasil ainda tem uma herança, um espólio tecnológico. O Zé Márcio conhece muito de história de empresas do Brasil. Ainda resta muito conhecimento tecnológico produtivo no sistema brasileiro, né? Claro que são empresas que estão apanhando, estão sendo surradas, estão em situação delicada, quase em RJ, quase indo para falência, mas há ainda muito conhecimento técnico, tecnológico espalhado pelo sistema produtivo brasileiro. E claro que tem notáveis como a WEG, como a própria Embraer, que são empresas que conseguiram furar o mercado mundial e conquistaram e dominaram a Gerdau. Tem casos incríveis, mas são, obviamente, exceções. A gente precisaria de milhares de empresas como essas, né? Daí, se a gente tivesse milhares de WEG, de Gerdau ou de Embraer, a gente seria a Alemanha. Essa é a diferença da Alemanha para o Brasil. Então, acho que o Brasil tem um potencial enorme em termos de ferramentas públicas, tem um potencial enorme em termos de espólio tecnológico, e ele tem um grande problema, que é o problema intelectual das ideias, né? O desenvolvimento econômico ele só é possível a partir da ação coordenada entre Estado e iniciativa privada. Com um país pobre e emergente, só a iniciativa privada sozinha não é capaz de fazer nada. Esse é o grande desafio do Brasil. Enquanto a ação pública não for resgatada, enquanto o Brasil não entender que sem a ação do setor público a gente não vai sair do buraco, a gente vai continuar estagnado, né? E isso só foi piorando. Eu diria que com o governo atual a gente chegou realmente no limite dessa ideia de que o mercado tudo resolve, né?
É evidente que o mercado tudo resolve, nem o Estado tudo resolve. A única coisa que resolve é a articulação do Estado e do mercado. Eu costumo brincar que o Estado é como o técnico de futebol e o mercado é o time. Então precisa ter o técnico que articule, que fala, ó, você vai por aqui, você vai por ali. Obviamente que o técnico não sabe quem vai fazer gol, quando vai fazer gol, como vai fazer gol, mas isso, o fato dele não ter essa onisciência do gol, não significa que ele não tenha uma função importante. Então, o Estado não sabe qual é a empresa que vai vingar, qual é o produto que ela vai fazer, qual é o mercado que ela vai conquistar. Mas a articulação do sistema produtivo a partir do Estado é fundamental. Então, acho que o que a gente perdeu no Brasil, e essa virada, a curva errada que a gente pegou foi nos anos 90, especialmente com as ideias do FHC, foi uma curva de falar, não, destrói o Estado brasileiro que ele só fez besteira, e vamos para uma linha pró-mercado. Ali foi a curva errada, né? E o Bresser, sem dúvida, que é talvez um dos nomes mais importantes do Brasil, que resgatou com muita força todas essas ideias e colocou, e eu acho maravilhosa a ideia dele do novo desenvolvimentismo, porque é evidente que o desenvolvimentismo antigo tinha problemas, criou uma economia muito fechada, protecionista, não focou em mercado externo de manufaturas, teve rent-seeking, provocou ineficiência, teve hiperinflação. Então há que se fazer, obviamente, uma autocrítica dos erros do desenvolvimentismo, onde ele falhou, e a gente pode ficar discutindo horas sobre isso, se vocês quiserem, mas a ideia do Bresser de novo desenvolvimentismo é legal, porque procura-se resgatar o que tem de bom, né, e pensar o que não era de legal. E uma das grandes falhas é a questão macroeconômica, que o Bresser realmente traz inovações e atualiza muito essa discussão da importância da macroeconomia desenvolvimentista, ou até do que a gente chamou, Zé, num paper que eu escrevi com ele, que é a macroeconomia estruturalista, né? Que é muito importante, né? Então, e a coisa da doença holandesa também, de que você achar que você é rico em recursos naturais e isso, na verdade, te empobrece, não te enriquece. O papel da política industrial em novos termos e por aí vai, né? Acho que é mais ou menos assim que eu reagiria à sua pergunta. O Alexandre parece que está querendo fazer uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta, se eu puder fazer depois. Pode não, então faz ladies first. Maria Júlia, com a palavra. Tá bom, muito obrigada. Bom, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, Paulo, de estar falando com a gente. Eu queria bem a sua opinião mesmo, porque eu acho que o que mais agrega a gente de ter essa oportunidade com pessoas tão importantes é saber a opinião pessoal, né? Se você me permite, eu queria saber o que você acha que um governo poderia fazer para auxiliar nisso, né? As notícias são recentes de que o Bolsonaro gastou muito, teve muitos gastos públicos muito altos agora por conta de auxílio emergencial, por conta de medidas para pandemia, enfim, todas essas coisas. Se ele pode gastar com muitas coisas como publicidade, campanhas, enfim, o que você acha que poderia ser feito para auxiliar no polo tecnológico, no desenvolvimento tecnológico do país, ainda mais vendo o que aconteceu com a tecnologia na pandemia, né, que está cada vez mais valorizada e cada vez mais necessária, na minha opinião? Tá. A pergunta é fantástica, porque é exatamente isso que a gente precisaria debater, a meu ver, no Brasil. É claro que o déficit fiscal é um problema, quanto maior a dívida, maior será a tributação no futuro. E esse ano a gente vai para R$1 trilhão de déficit, o maior déficit público da história brasileira. Aliás, eu costumo brincar que o Paulo Guedes ele é meio azarado, porque vai ficar a cargo dele o pior déficit público que o Brasil já teve em sua história, né, em termos reais, né? Claro, tem grande responsabilidade disso é o Covid. O Covid implodiu a arrecadação brasileira, as empresas pararam de produzir, fecharam, não pagaram impostos, a arrecadação implodiu. Agora que há uma recuperação relativamente vigorosa até, né? Agora, reduzir contas públicas não leva nenhum país ao desenvolvimento econômico. Esse acho que é um grande equívoco do Brasil hoje também. Não quero dizer com isso que você tem que ser perdulário, fazer gastos errados, ou ser leniente com corrupção, ou fazer gastos em propaganda, que são gastos completamente idiotas, né? Mas o ponto o foco do Brasil deveria ser desenvolvimento tecnológico, deveria ser a subida da escada tecnológica, e não o controle do gasto público. O controle do gasto público também é importante, a gente não quer uma dívida infinita, uma dívida que signifique maior tributação no futuro, especialmente levando em consideração os efeitos redistributivos, porque se a dívida aumenta, no futuro você vai transferir renda de quem é mais pobre para quem é mais rico, porque os poupadores, em geral, são mais ricos. Só um detalhe também, não é que a gente vai onerar gerações futuras.
as gerações futuras brasileiras vão pagar e receber, porque a dívida pública está no Brasil, ela não é paga para marcianos, né? São brasileiros ricos que vão receber, são os detentores da dívida e vão receber os pagamentos de juros, né? Mas, de novo, o drama maior do Brasil não é o déficit público ou a dívida pública. O drama maior é a queda do Brasil na escala tecnológica, a falta de capacidade de subir essa escala tecnológica. E aí, de novo, quando a gente olha a história e a partir desses modelos que eu estou apresentando aqui, só é possível subir a escada com a ajuda do governo. Aí a pergunta que você faz é, mas como? O que o governo deveria fazer? E a gente tem instrumentos clássicos que funcionaram a história inteira para todos os países, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha, que são, número 1, compras governamentais. Compras governamentais são fundamentais, porque elas colocam a demanda que o empresário precisa. Então, o Estado pode chegar lá e falar, olha, eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco, vou demandar um monte de equipamentos, eu vou construir ferrovias, vou construir rodovias, vou construir portos, porque eu, governo, quero aumentar a infraestrutura, não vou ficar dependendo só do investimento privado, eu, governo, vou liderar esses projetos e vou comprar da iniciativa privada esses equipamentos, esses bens e serviços. Então, as compras governamentais têm um papel-chave para dar uma garantia de demanda para os empresários. Claro que não é para dar moleza, tem que ser num ambiente competitivo em que o melhor ganha, com licitação e assim por diante. Mas pensa no caso do Pentágono. O governo americano gasta 600 bilhões de dólares por ano em gastos militares. O orçamento de defesa americano é maior do que todos os orçamentos de guerra somados de todos os países do mundo. E grande parte disso ele coloca para desenvolvimento de tecnologia por empresas americanas. Você pega uma Raytheon da vida, todas as empresas do complexo industrial americano bélico se beneficiam demais dessas compras de governo. Mesma coisa que faz a China. A China coloca uma demanda descomunal para empresas chinesas ofertarem os bens e serviços que a construção de infraestrutura na China demanda. E por aí vai. E no Brasil, o que a gente fez? A gente assinou aquela lei de compras governamentais que coloca as empresas estrangeiras em pé de igualdade para fornecer para o governo brasileiro. Quer dizer, uma antipolítica de desenvolvimento econômico. Você vai facilitar a vida do americano para ele ofertar, para as empresas americanas ofertarem compras públicas brasileiras. Não consigo imaginar uma coisa mais estúpida do que isso. Outra coisa, bancos públicos, e o BNDES é um bom exemplo, podemos discutir erros e acertos, eu acho que tem os dois. Subsídios à inovação tecnológica, tarifas também, quando necessário, pode ser usado. Então, a gente tem um pacote clássico, né? Compras governamentais, subsídios, tarifas, financiamento público. Pelo menos esses 4 são instrumentos fundamentais. Agora, não é usar isso para fazer ajuda dos amigos do rei, como foi JBS e tal. Não, a ideia é usar isso para estimular o desenvolvimento tecnológico e a subida da escada. Eu, por exemplo, não teria feito o que o BNDES fez com a JBS. Para mim, não faz o menor sentido usar dinheiro público para ajudar a exportar boi vivo, exportar carne. Né? Carne é um negócio completamente estéril do ponto de vista tecnológico. Nenhum país do mundo ficou rico exportando carne. Né? Eu jamais gastaria dinheiro público para fazer uma empresa de carnes. Né? Acho uma ideia estapafúrdia. Então, todos esses instrumentos, eles teriam nada contra a JBS, tá? Pelo contrário, acho uma super empresa, conquistou o mundo e tal, mas não precisaria de dinheiro público para isso. Então, existem esse pacote de medidas aí clássicas de subsídio, compras de governo, financiamento público, tarifas, que podem ser utilizados, mas tem que ser utilizados com muita cautela, com contrapartidas, não pode deixar virar roubalheira, não pode deixar virar corrupção, não pode deixar virar rent seeking, não pode deixar... Eu brinco que essas políticas são como a educação que você dá para o filho. Você ajuda o seu filho, educa, investe e tal, mas quando tiver 20, 21 anos, 22, acabou. Vai embora de casa, se vira e vai para o mundo. Ele não pode ficar... Filho de 40 anos não pode morar com os pais. Assim como uma empresa não pode ficar recebendo subsídios e proteção tarifária a vida inteira. Isso é sinal de que alguma coisa deu errada. Né? Então, esses são os pacotes, né? E claro, esse governo, eu brinco que é uma espécie, o governo é um açougueiro que tem nojo de carne, né? Esse governo, ele adora sushi, na verdade, porque ele que deveria estar usando essas ferramentas, mas ele tem nojo delas, então ele está desmontando o açougue, inclusive a ideia dele é fechar o açougue, né? Ele não quer usar nada disso, então a situação nossa realmente não está nada fácil.
Sim, quando eu digo que é um governo que está gastando muito, né, tendo muitos gastos públicos, o meu sentido na crítica não foi de diminuir gastos públicos, foi, por exemplo, exorbitante. Eu sei que sempre os governos gastaram muito com campanhas, né, políticas, enfim, mas vendo os números é uma coisa muito exorbitante, né, agora. Não que fosse muito diferente antes, mas parece que com todo esse cenário tudo acentua nesse governo e tudo dá uma piorada. Mas não só eu, esses dias me mandaram um gráfico que eu fiquei chocado, que é a comparação dos países entre investimentos em investimento público em pesquisa e desenvolvimento e o gasto com o judiciário. O judiciário brasileiro é ridículo. O que se gasta com o judiciário brasileiro? A gente tem um número assim, mas é um judiciário que produz decisões extremamente importantes e nobres, como a liberação do André, lá, o líder do PCC. Foi justo libertá-lo. É assustador. Assim, eu estava vendo esse gráfico, eles fazem uma relação entre quanto o país gasta em investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é o mais importante para subir a escada tecnológica, que eu tenho defendido aqui, e quanto que o país gasta para sustentar o judiciário. No Brasil, é a relação mais elevada do mundo, assim, disparada. Não existe nenhum país do mundo que gaste tanto dinheiro com o sistema judiciário, né? Então, e por aí vai. Então, o recurso público ele é muito caro e muito escasso, né? Sim, tem até auxílio para comprar um terno, né? Para comprar um terno, para alimentação, para morar numa casa luxuosa. Até vereador, né? Eu sou do interior e lá as pessoas adoram ser vereadores porque eles vão ter um auxílio para comprar o terno deles, que sei lá para que eles podem usar esse dinheiro também, né? Então, é muito benefício, né, para uma pessoa que nem gosta de política. É bem impressionante. Gabriel, você está com uma pergunta e depois tem a Bárbara também. Se eu puder fazer, professor? Sou eu? Pode. Bom, em primeiro lugar, Paulo, eu queria agradecer pela exposição. Acho muito interessante essa questão de pensar em aprendizagem, desaprendizagem, no processo de industrialização e desindustrialização. Eu sou aluno do Direito, então queria pedir uma waiver pela tecnicidade da minha fala. Nesse ano eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar numa clínica lá no Direito com o governo de Minas, e é um projeto que pauta muito Project Finance, e é uma coisa que a gente vê que é uma inovação muito grande e gera uma insegurança tanto para o governo, tanto para os agentes do mercado. E aí, você falando dessa solução do governo se aproximar do agente privado, eu fico pensando como que a gente faz essa inovação crescer no país. Porque a minha ideia seria, por exemplo, trazer algum know-how, trazer gente de fora para começar a ensinar as pessoas daqui de dentro como pensar essa inovação, e aí daí para frente o país crescer, ou você enxerga de alguma outra forma? Se eu entendi bem a sua pergunta, é uma questão de capacitação do setor público. É isso? É nessa linha que você está indo, não? Não, no geral, como que a gente fomenta essa inovação no Brasil? Né? Como que a gente consegue atingir o patamar tecnológico de pensar nossa própria inovação e conseguir alcançar esses países que já estão? Primeiro desafio é entender que não são todos os setores que inovam. Tem setores que inovam e setores que não inovam. Os setores que inovam em grande escala e de maneira relevante, são os setores industriais, high-tech, e os setores de serviços avançados. Então, você não vai ver uma inovação relevante numa padaria, num restaurante, numa manicure. Então, quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que tem que ter claro é que inovação é setor específico e atividade específica. Tá? Então, a gente precisa pensar que essa fronteira tecnológica não é qualquer setor. A fronteira tecnológica está nas manufaturas high-tech e está nos serviços sofisticados. Então, primeira coisa é que não dá para falar em inovação no Brasil com desindustrialização. Se a gente matar a indústria, nunca haverá inovação no Brasil. A inovação não acontece numa economia do tipo 25 de março. Então, a gente precisa ter um foco de que, olha, o Brasil precisa antes de discutir inovação no Brasil, a gente precisa discutir reindustrialização. A gente só será capaz de inovar se a gente se reindustrializar. Porque é o processo de industrialização que vai levar o empresário a inovar. O cara que está fazendo sapato, a probabilidade dele inovar é muito baixa. Né? O cara que está fazendo um refrigerante da Antártica, cerveja, Boêmia, a probabilidade de inovação ali é ridiculamente baixa. Agora, quem está fazendo equipamentos de telecom, redes de alta velocidade, 5G, química fina, medicamentos, aí tem inovação. Então, eu acho que é importante a gente ter clareza disso, porque às vezes as pessoas falam assim, o Brasil é pobre porque ele não inova. O Brasil é pobre porque os empresários brasileiros não inovam.
a questão é, a gente não tem os setores e as empresas que inovam, a gente matou tudo. A gente é uma economia meio que ridícula, por assim dizer. Então não haverá inovação no Brasil. Só haverá inovação no Brasil se a gente se reindustrializar. Ah, bom, então vamos fazer um projeto de reindustrialização, tentar trazer atividades sofisticadas de novo, tentar brigar com as multinacionais. Daí a gente pode pensar em inovação. A gente tem empresa que inova, a WEG, que é uma exceção disso tudo que eu estou falando, ou a Embraer, que é uma exceção disso. São duas empresas fantásticas, estão no setor industrial high-tech. Então a WEG hoje é player dos mais relevantes no mundo de aerogeradores para fazer aqueles parques eólicos do Nordeste. A Embraer acabou de fazer o avião cargueiro de guerra mais sofisticado que acabou de ser premiado, que é o KC-390, que agora virou um nome da Boeing lá, mas já voltou porque a Boeing está para quebrar e não vai quebrar porque o governo americano vai salvar, mas o fato é que a Embraer voltou. Né? A Boeing desistiu de comprar, né? Então a gente tem empresas que inovam, mas essa questão de inovação que me incomoda um pouco é colocar em termos genéricos. Ah, o Brasil não inova. Claro, o Brasil não tem indústria, não vai inovar mesmo. Né? Bárbara. Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma dúvida mais relacionada à questão, por exemplo, se fala muito em tecnologia... Põe tua carinha, Bárbara, põe tua carinha. Peraí, que eu vou ligar aqui. Dá para me ver? Dá. Eu tenho uma pergunta muito em relação à questão do setor do agronegócio. Se fala muito em tecnologia nessa área. Eu queria mais saber como que como que isso pode ajudar a gente nessa questão da escada, né? Já que não é um setor de inovação high-tech. Onde que isso pode ajudar a gente a estar subindo nessa escada ou se continuar investindo em tecnologia nesses setores mantém a gente no mesmo degrau que a gente está? Tá, essa pergunta é maravilhosa, porque ela me dá a oportunidade de falar coisas que eu esqueci de falar. O agro pode ser uma catapulta para o desenvolvimento econômico. Só que ele só será uma catapulta se ele desenvolver uma indústria, especialmente a indústria ligada ao agronegócio. Então eu dei um exemplo aqui de Chicago. Para mim, Chicago é o melhor exemplo que existe de industrialização catapultada por agronegócio. Buenos Aires é um péssimo exemplo. São Paulo é um bom exemplo. São Paulo, num certo sentido, nasceu... A Revolução Industrial Brasileira se deu em São Paulo por conta do café. Então foi o agro que catapultou a industrialização de São Paulo. Né? Agora, o problema é você imaginar que só o agro irá sustentar o país. Então essa ideia de que o Brasil será o celeiro do mundo é a ideia mais estúpida que eu já vi na minha vida. Porque nenhum país enriquece sendo o celeiro de mundo. O país só enriquece se ele tiver um desenvolvimento industrial tecnológico, que é a subida da escada. Mas no agro tem muita tecnologia, tem muita. O agro de hoje é fantástico. O trator ele é autônomo, não tem motorista, ele vai por satélite, GPS. Tem drones que ajudam o plantio, tem químicos incríveis. A semente tem o DNA modificado, com a genética modificada, para ela produzir uma soja que é mais resistente, né, às pragas e tal. Só que tudo isso a gente não faz. A gente importa o trator, a gente importa o drone, a gente compra da Monsanto e da Bayer a semente, e a única coisa que a gente faz é pegar a semente e jogar na terra. Aí não adiantou nada, porque o domínio tecnológico associado ao agro está fora do nosso controle. São as multinacionais que têm o domínio tecnológico e a capacidade tecnológica que abastecem o nosso agro. Está errado isso. A gente deveria ser capaz de desenvolver tecnologias a partir do nosso agro. Então, maquinários agrícolas, implementos, tratores, químicos, fertilizantes, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas. O dia que o Brasil fizer isso, aí ele vai ser uma Alemanha, vai ser uma Suíça, uma Suécia, os Estados Unidos. Agora, só plantando soja, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é derrubar a Amazônia inteira e abastecer 100% do mercado mundial de soja. Vejam que hoje o Brasil já é o maior produtor mundial de soja. Ele já superou os Estados Unidos. Bom, então já era para a gente ser um país rico, porque o Brasil já é o celeiro do mundo. O Brasil já é o maior produtor de soja. Ele tem 50% do mercado mundial de soja. E o que isso significa em termos de desenvolvimento? Nada. Luísa Manhani. Luísa Manhani. Está me ouvindo? Então, estamos. Põe teu rosto, fica melhor para fazer a pergunta. É que minha câmera ela atrapalha a conexão. Posso ficar sem? Não, pode ficar sem. Então, se tem problema, pode. Então, tá bom. Paulo, boa noite. Obrigada pela aula aí.
Eu só queria, nesse último ponto que você estava falando, eu tenho muito contato com o setor de agronegócio, e aí eu queria, assim, eu discordei um pouco do que você fala, porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem muito desenvolvimento tecnológico no campo. Boa, Principalmente cita aí. Cita os exemplos. a parte de biotecnologia, a parte de variação nas sementes, assim, direto do campo. Você tem muitas empresas hoje aqui no Brasil, essa tecnologia, ela é brasileira. Você tem empresas em Sertãozinho, você tem Embrapa, você tem as próprias universidades que desenvolvem tecnologias muito boas para o campo e que são brasileiras, né? Mas você tem alguma empresa privada brasileira que você saberia dizer o nome? Não universidade nem setor público. Alguma empresa tipo parecida com a Bayer, com a Monsanto, alguma empresa brasileira que faça sementes? Pergunto de curiosidade mesmo, porque eu não sou ignorante nisso. Eu tô tentando lembrar o nome, eu sei que tem uma em Sertãozinho, o nome me fugiu agora, mas eu vou pegar para te passar. Tá, porque assim, meu ponto... moro aqui perto, e aí... Não, ótimo. Eu pergunto de curiosidade mesmo, porque, por exemplo, eu aprendi o ano passado que tem a Jacto. A Jacto é uma super empresa de implementos agrícolas e de máquinas. Eu diria que é o que a gente tem mais perto de ser uma John Deere, né? A Jacto faz máquinas incríveis para o agronegócio brasileiro. Em termos de sementes, eu tenho conhecimento de multinacionais, inclusive empresas argentinas, que fazem isso, por exemplo, lá em Londrina, eles têm um laboratório e tal. E do setor público brasileiro, sem dúvida, a Embrapa é uma das coisas que o melhor o Brasil fez. E universidades também. Mas eu estou atrás de empresas privadas brasileiras pujantes, né? Porque eu queria ver essas empresas abastecendo o mundo inteiro. Eu queria ver elas fornecendo para os Estados Unidos, fornecendo para a Europa, fornecendo para a Ásia. Estas empresas privadas, né? Então, eu pergunto de curiosidade até, porque é esse tipo de sistema produtivo que o nosso agro deveria ajudar, né? Então, mas, por exemplo, aqui na região você tem uma usina que é uma das maiores produtoras de açúcar orgânico do mundo, uma marca, acho que até você deve conhecer, a Native. Ela é a maior desenvolvedora da cultura orgânica no mundo. E é uma empresa do Grupo Balbo. Então, açúcar orgânico é legal, mas eu queria satélite, né? Mas não deixa de ser uma tecnologia. Não, entendi, mas não deixa de ser alguma tecnologia que desenvolveu e... Sim, mas é que tá. Quando a gente fala de tecnologia, tem uma medida da OCDE, depois eu posso mandar para vocês, que eles veem o quanto de P&D as empresas dos diversos setores investem sobre o valor adicionado que elas geram. Então, uma empresa que tem alto conteúdo tecnológico, ela investe 20%, 30% do que ela fatura por ano em desenvolvimento tecnológico. Quando você olha as atividades agro, é baixíssimo o que elas investem. Então, assim, tudo bem, é legal ter um açúcar orgânico, aquele envelopinho verdinho e tal, mas, cara, assim, não vai resolver a vida de ninguém aquilo. Né? A gente precisa de coisas muito mais ousadas, muito mais sofisticadas. Né? É evidente que é melhor ter aquele açúcar do que o açúcar União, branquinho. Então, foi um passo. É igual você falar, é melhor ter um café em cápsula, um café gourmet, do que o café no pé. Ótimo. Mas eu queria pelo menos fazer a máquina de café. A gente precisa... A escada tecnológica é bem lá em cima o negócio. Então, fazer o açúcar orgânico, você saiu do primeiro degrau e talvez conseguiu chegar no segundo. Tem que chegar muito em cima em termos de domínio tecnológico. Né? Esse é o ponto que eu estou fazendo. Né? Enfim, você está corretíssimo, né? Você pensar que a Alemanha, que não produz um pé de café, é o país que mais ganha dinheiro com café. E a Suíça. Né? Os dois países que mais ganham dinheiro com café no mundo são a Alemanha e Suíça. E eles não têm condição de plantar café lá. Aliás, do café, eu vi uma matéria que saiu no Financial Times até, custa 2,50 pounds um cafezinho lá em Londres. Para o café não dá 5 centavos. O resto eu vou dar outro exemplo, Zé, foi bom você ter falado. Café. A Starbucks vende mais no mundo do que a produção total de café do Brasil. O faturamento da empresa Starbucks é maior do que o valor total da produção de café do Brasil, né? Então, é esse tipo de coisa que diz se um país é desenvolvido ou não. Então, mesmo que a gente tomasse 100% do mercado mundial de açúcar, nada contra você, tá, Luísa? Mas lamento, assim, não dá. Café com leite, açúcar, acho que era o Drummond que falava, a gente é o país da sobremesa. Enquanto a gente continuar sendo o país da sobremesa, a gente não vai para lugar nenhum. Paulo, Eu estava querendo dar um exemplo de alguma coisa. Não, lógico, com certeza. A ideia é debater aqui e eu colocar perspectivas para vocês.
Só para eu te falar, Paulo. eu consegui achar aqui o nome da empresa, ela chama Biocontrol. É uma empresa de controle de praga. E é brasileira. Brasileira, de Sertãozinho. Legal. Paulo, deixa eu aproveitar a sua expertise também em macroeconomia e em política econômica. Ontem, na nossa fala... Eu só estou preocupado que daqui a uns 15 minutinhos eu vou ter que sair, tá? Talvez essa pergunta e mais uma dá tempo, que são 2014. A tua expertise de macroeconomista e de política econômica, ontem você chamou a atenção, você fez um elogio, olha, votaria num próximo presidente que contratasse o André Lara Rezende para ser o ministro da Economia, enfim. Se você pudesse explorar aqui com os alunos a proposta, as ideias que o André Lara e outros têm defendido, se você pudesse. O divertido do André Lara é que ele era do campo ortodoxo e ele resolveu mudar de ideia e veio para o campo heterodoxo agora, que é o nosso campo, por assim dizer, né, de pensadores mais estruturalistas, mais keynesianos, da UFRJ, da antiga GV de São Paulo, talvez da EASP, né, onde vocês estão, a Unicamp, certamente, CEDEPLAR em Minas, que são economistas que eu gosto de chamar de estruturalistas keynesianos, e não mais ortodoxos liberais ou neoclássicos. Esses carimbos são sempre meio complicados, mas tudo bem, estou fazendo só caricaturas aqui para a gente entender. E o Lara Rezende, ele mudou de campo, né? Como se ele fosse palmeirense e virou corintiano, né? Então a galera falou, porra, que legal e tal, né? E ele passou a defender ideias que são ideias basicamente keynesianas, especialmente no que diz respeito à parte de finanças públicas, né? E da capacidade do governo se endividar e de emitir dívida, né? Então, basicamente o que ele tem mostrado é que o governo pode se endividar muito mais do que se imagina, o que é até meio tautológico, porque esse ano o déficit público ano passado foi de 120 bi de reais. Esse ano vai ser de 1 trilhão de reais. Então vejam que a gente descobriu, de repente, que a gente pôde se endividar 10 vezes mais do que foi do ano anterior. Se no final do ano passado eu falasse que a gente iria se endividar em 1 trilhão de reais em 2020, as pessoas iam falar, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai acabar, vai ter hiperinflação e tal. Então a prática mostrou que a gente se endividou em mais 1 trilhão de reais e o mundo não acabou. Então o que o André tem feito é trazer à tona essa discussão e, enfim, resgatar elementos que estão aí, né? Não tem nada muito de novo, né? O que é novo é o André falando isso, né? Paulo, eu não queria explorar demais. Se você precisar sair, quero te agradecer muito. Excelente aula. Não, vê se ficou mais só alguma pergunta aí do pessoal, que eu dei uma instigada. Olha, aí, tem uma pergunta do Alê. Alê, eu não chamei o Alê porque achei que o teu tempo estava estourado, então não, se você chamou... Vamos esgotar as perguntas dele, daí eu saio. E Gabriel Saad. Gabriel, você está na lista, na fila aqui, Gabriel Saad. Alexandre? Alô? Alô? Oi, Alexandre. Oi. Você está com uma pergunta? Você está com uma pergunta? Não me inscrevi, não. Então foi erro meu aqui. Então é o Gabriel Saad. Eu acho que o Gabriel caiu aqui. Mas, o Paulinho, o que você está pensando? Então, vou fazer a última pergunta. O que você está pensando em escrever, em termos de livro, não de paper, qual o projeto novo com o Roncaglia ou sozinho, enfim? O que a gente tem para o ano que vem é um livro sobre desigualdade econômica. A gente já está escrevendo. Só que é um livro de desigualdade sob essa perspectiva toda que eu contei aqui. Acabei esquecendo de falar do meu outro livro, que é o Complexidade Econômica, que foi o que me colocou nessa direção também de pesquisa mais da sofisticação produtiva, da escala tecnológica. Naquele livro eu faço mais uma propaganda da metodologia da complexidade, que é uma metodologia que os econofísicos trouxeram para a economia, que, a meu ver, reforça muito a ideia cepalina, estruturalista, do Prebisch, do Furtado, e assim por diante. Agora, o nosso próximo passo é encarar a questão da desigualdade no Brasil, né? Só que da perspectiva da sofisticação produtiva e da complexidade e da escala tecnológica, porque
o que a gente vai mostrar é que não existe redução de desigualdade sustentável sem a subida da escada tecnológica. Só existe baixa desigualdade para quem está no topo da escada tecnológica. Todo mundo que está na parte de baixo da escada tecnológica é desigual. Então, a desigualdade... a tua perspectiva é diferente do diagnóstico do Piketty, né? Ah, sem dúvida, porque o Piketty ele não coloca a estrutura produtiva na discussão. Até porque ele vem de um país rico, então para ele o país pobre é um negócio meio exótico e tal. Ele está pensando na Europa, nos Estados Unidos, e de fato há um aumento de desigualdade muito forte nos Estados Unidos. Isso é um problema da economia americana. A economia americana, a gente brinca que ela está se latino-americanizando, né? Mas a nossa perspectiva de país pobre ou emergente é uma de que a desigualdade, o problema da desigualdade é muito maior na África, no Brasil e na Ásia pobre do que no centro. A gente está preocupado com a desigualdade da periferia, não com a desigualdade do centro. Então, o nosso livro vai nessa direção de mostrar que, enquanto a gente não conseguir chegar no centro, não haverá solução possível para a desigualdade. A desigualdade só é passível de solução para um país que chega ao centro. Nenhum país que ficou na periferia resolveu seu problema de desigualdade. Então, a ideia é dar mais um passo nessa discussão, né, da complexidade, do aprendizado, da escala tecnológica para a discussão da desigualdade, que é o tema mais importante para o Brasil, na minha opinião, né, sem sombra de dúvida. Tá. Paulo, muito obrigado. Eu quero avisá-lo que o livro seu, junto com o Roncaglia, eu vou dar como uma das questões do exame. Eu tinha dado o Rajum, né? o Chutando a Escada, também o livro do Bresser, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, e agora vou dar o livro de vocês como uma opção de resposta para uma questão do exame. Espetacular aula, te agradeço do coração, você aí desde a Flórida se dispor a gastar esse tempo aqui conosco. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Zé. Obrigado a todo mundo. Foi um prazerzão. Valeu.